para te analisar o cenário fiscal do país. Eu chamo agora o economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto. Seja muito bem-vindo, Felipe. Um prazer ter você aqui. Tudo bem, Irajá? Prazer aí, obrigado pelo convite. Obrigado a você. Salto, queria entender se o piloto tá indo bem nessa corrida de Fórmula 1 e a que pé que tá o carro, meu amigo? Olha, deixa eu lhe dizer, o ministro Haddad, ele tem razão em apontar que nós não estamos à beira do colapso, com risco de insolvência, nada disso. Por outro lado, falta o reconhecimento de que a situação fiscal é bastante grave, porque a gente tem um déficit hoje, se você incluir a conta de juros da dívida, de mais de 8% do PIB, dado do Banco Central divulgado há uma semana. E a dívida pública vai se aproximando de 80% do PIB. Nossa projeção para o encerramento deste ano, de 2025, é 79,6% do PIB, o que é um patamar bastante superior à média dos países em desenvolvimento, cerca de 20 pontos percentuais do PIB maior. Mas é preciso comparar, cotejar essas informações também, Vitor, com os dados, por exemplo, de balanço de pagamentos, contas externas, nós temos reservas elevadas, e também os dados de caixa do Tesouro. O Tesouro tem um caixa hoje, dentro dele tem um colchão, uma reserva de liquidez, que é suficiente para dar conta de pelo menos 9 meses de financiamento das necessidades do Estado brasileiro, se houvesse, por exemplo, um cenário de dificuldades para emitir títulos públicos novos. É por isso que é um quadro fiscal preocupante, mas não é um quadro de insolvência. O nosso problema está no gasto público, que está crescendo demais, na composição do orçamento, que é extremamente rígido, e tudo isso acaba dificultando a geração do famigerado superávit primário, que é uma condição essencial para estabilizar a dívida como proporção do PIB. Salto, você escreveu um excelente artigo hoje no Estadão, né, intitulado Ninguém Quer Cortar Gastos no Brasil, e você traz nesse artigo um dado mostrando que a IFE, que você, inclusive, ajudou a fundar, a Instituição Fiscal Independente do Senado, mostrou que há 43,3 bilhões de reais em gastos públicos por fora da regra fiscal neste ano, um volume que salta para 72 bilhões 300 milhões de reais para o ano que vem. Dado esse cenário que você falava sobre esse nível de restrição orçamentária, evidentemente também de incremento da dívida pública, esses dados, eles são preocupantes? De fato, a Instituição Fiscal Independente tem feito esse trabalho importante aí de acompanhamento das contas públicas, transparência, etc. E ela mostra que esses penduricalhos, esses puxadinhos, essas exceções, elas já começam a se avolumar. Uma boa parte dessas exceções, eu me refiro a essa retirada de alguns gastos da incidência da regra fiscal, de fato tem a ver com precatórios. Foi uma decisão do Supremo que mandou pagar tudo e deixar de lado uma parte do ponto de vista da contabilidade para fins de verificação da meta. Mas, afora isso, tem a questão, por exemplo, da defesa, esse projeto que acaba de ser aprovado para deixar 33 bilhões de reais, contando desse ano, mais 6 anos, de fora da incidência da meta fiscal e do teto de gastos, né? Os dois componentes principais do novo arcabouço fiscal. Isso vai criando uma preocupação, porque a contabilidade criativa ela começa assim, aos poucos, né? Comendo pelas beiradas. Foi o que nós vimos de 2009 a 2014. E o resultado não foi muito bom, né? Para não dizer que foi péssimo. A gente entrou numa trajetória de déficit público que, de certo modo, persiste até hoje, salvo 2022, que houve um pequeno superávit, mas não fosse aquela questão dos precatórios, teria sido também um ano deficitário. Então, esses dados que a IFE tem mostrado, que nós acompanhamos também aqui na Warren, Vitor, eles mostram que a situação das contas públicas demanda um ajuste mais estrutural. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu fazer uma série de coisas que precisam ser reconhecidas, mas como eu falo no meu artigo de hoje no Estadão que você citou,
Há um problema grave que é o Congresso, né? O Congresso, as lideranças principais vocalizam que são favoráveis ao ajuste. Por exemplo, no episódio do IOF, que colocaram a faca no pescoço do governo, mas na hora do vamos ver não apoiam as medidas. Derrubaram a medida provisória 1303, foram contrários à aprovação das mudanças no seguro defeso, que foi proposta da Fazenda, agora foi reeditada na medida provisória 1323, há 2 dias, a tributação das bets, das fintechs. Então, há uma série de ações que o governo tenta fazer e o Congresso barra. E o Congresso também acaba prejudicando a dinâmica fiscal, porque, por meio das emendas parlamentares, exerce uma pressão no orçamento que não está no gibi. Saltou, quando o ministro Fernando Haddad se refere a 2027, é evidente, há essa leitura, inclusive admitida por próprios técnicos da Fazenda, né, de que o espaço de despesas discricionárias vai ser ou muito próximo ou zero em 2027. Exatamente nesse cenário que ele disse que a economia não vai colapsar, né, que o orçamento público e o ambiente fiscal ele não vai colapsar. Mas para que ele não entre de fato em colapso, quais seriam as alternativas que passam, é evidente, tanto pelo Ministério da Fazenda, como você citava agora e também no seu artigo, pelo Congresso Nacional, que deveria estar em pauta hoje e ser implementado no âmbito de uma reforma ou pelo menos de uma discussão acerca desse ambiente fiscal e, evidentemente, também da consolidação orçamentária do país? Eu tenho analisado que 2027, independentemente de quem ganha a eleição, vai repetir 2015. Porque 2023 foi diferente, né? Você tinha um governo de direita saindo, o governo de esquerda entrando, com a figura do presidente Lula, que tem todo um histórico nessa área social e tudo. E o governo anterior, no último ano, em 2022, fez uma expansão fiscal. Então era muito mais difícil politicamente de você fazer. Não estou justificando, até porque se eu tivesse a oportunidade, teria feito diferente. Mas o fato é que não foi possível. Então, utilizou-se o crédito que normalmente os governos têm no início de mandato para avançar com medidas na área tributária. Por exemplo, a reforma da tributação do consumo, em relação à qual eu tenho várias críticas, mas é preciso reconhecer que foi um passo importante a aprovação e não foi fácil. E várias medidas, como, por exemplo, tributação de offshores, de fundos fechados ou exclusivos, a volta do voto de qualidade do CARF, que é o tribunal que dirime os conflitos entre contribuinte e fisco federal, e outras ações. Agora, se você pegar 2015, a presidente Dilma foi reeleita, 2014 para 15, ela mudou da água para o vinho a política fiscal. Só que não durou muito tempo e a história é conhecida, mas 2015, o ministro Joaquim Levy, que é um fiscalista, etc., tomou uma série de ações duras, para mudança no abono salarial, contingenciamento de mais de 50 bilhões de reais e outras ações importantes. Então, por que isso aconteceu? Porque a realidade se impôs. Isso deve acontecer de novo em 2027, porque o quadro não é de insolvência, mas é um quadro fiscal bastante grave. Independentemente do governo que for eleito, né, Salto? Eu entendo que sim, Vitor, porque quando você observa, os governantes, eles, obviamente que todo governante, da esquerda à direita, é eleito para fazer algum tipo de gasto, porque tem um programa de governo e para isso ele vai precisar financiar essas políticas públicas que ele deseja. Agora, nenhum governante que pretenda se perpetuar, que pretenda entregar resultado, vai prescindir da responsabilidade fiscal. É claro que você pode caminhar no fio da navalha, fazer apenas o arroz com feijão, etc., mas isso já não tem sido mais suficiente. Então, ou bem a gente vai para um ajuste fiscal mais estrutural, ou aí sim nós vamos caminhar para um quadro mais grave. Você mesmo citou a questão da despesa discricionária, que é onde está o investimento, o custeio da máquina, despesas essenciais para o funcionamento do Estado. Nós já estamos batendo pino nesse aspecto. Como dizem os americanos, é o quadro de shutdown.
paralisação de políticas públicas já está aí batendo a porta, porque o nível desse gasto discricionário está cada vez menor, uma vez que, como o gasto obrigatório cresce muito, você acaba tendo que ajustar nessas despesas. Então, essa realidade vai precisar ter um enfrentamento mais claro a partir de 2027. Saltou, a gente acompanhou ontem a decisão do Banco Central pela manutenção da Selic em 15% ao ano, e a gente sabe o quanto uma Selic, um patamar tão elevado quanto esse, ele é nocivo exatamente para o incremento da dívida pública. E aí eu queria entender exatamente essa correlação entre o ambiente fiscal, a manutenção, evidentemente, de uma Selic mais elevada, entre outros aspectos também por causa desse ambiente fiscal deteriorado. Que leitura a gente consegue fazer sobre esse ambiente de juro elevado, a oferta de prêmios elevados para que o governo consiga se financiar em meio a esse cenário de incerteza do ponto de vista das contas públicas? Queria entender exatamente essa amarração por parte de você. Olha, quando você olha o comunicado ontem do Copom, do Comitê de Política Monetária, você observa que o argumento é o seguinte: a inflação corrente já dá sinais de melhora claros, a projeção do próprio Banco Central para o segundo trimestre de 2027, que é o chamado horizonte relevante, né, já está bem perto de 3%, 3,3%, mas as expectativas de inflação, apesar de estarem diminuindo, ainda estão muito altas. Então, o Banco Central decide manter o juro elevado, o que também prejudica a dívida pública. Cada ponto percentual de juro, de Selic, nós estamos falando num efeito de 50 bilhões de reais na dívida pública. Isso é gasto público. Agora, como é que você muda isso? É preciso ter uma credibilidade maior e um avanço maior na agenda fiscal para que se dispare esse gatilho da possibilidade da gente ter, num horizonte de médio prazo, patamares de juros civilizados, né? Porque não há crescimento econômico, aumento do investimento, com uma taxa real de juros de 10%, 11%. Não há Cristo que aguente fazer investimento num cenário de juros tão altos. Como é que muda isso? Então, uma parte passa pelo fiscal, sim. A outra, esse excesso de conservadorismo do Banco Central também precisa ser debatido, porque se afinal ele mesmo reconhece que a atividade está desacelerando, a política monetária restritiva que ele já vem fazendo desde final do ano passado, né, meados do ano passado, já tem dado resultados, a inflação está cedendo. Ora, então, mesmo que ele comece a reduzir o juro, por exemplo, no início do ano que vem, ainda assim nós vamos ter uma Selic muito alta, um juro real acima do chamado juro neutro. Então, essas discussões precisam ser feitas, até porque o impacto fiscal da política monetária é muito expressivo, como eu comentei. Salto, a gente, pela própria instituição fiscal independente, acompanha esses dados referentes a gastos feitos fora do âmbito do novo arcabouço fiscal. Houve um levantamento, inclusive, anterior que mostrava que desde o início do governo Lula, mais de 300 bilhões de reais já tinham sido gastos fora exatamente dessas novas regras propostas pelo próprio governo. E aí, no âmbito exatamente dessas discussões, seja de precatório, seja de apoio ao Rio Grande do Sul, seja o ressarcimento de roubos contra aposentados e pensionistas do INSS, queria entender, a gente vai precisar também rediscutir, independentemente de qual governo vence as eleições do ano que vem, a regra fiscal, o novo arcabouço fiscal, dentro desses ditames, tanto de pressão dos gastos obrigatórios, esse crescimento de despesas, quanto evidentemente também dessas despesas que não cabem ou são retiradas dele? Entendo que nós temos que discutir, nesse momento, daqui para frente, menos a questão de regra e muito mais a questão do ajuste para valer. Quais são as medidas que a sociedade, o Congresso estão dispostos a aceitar? Porque todas elas têm custo, né? Então, por exemplo, discutir a vinculação da saúde e da educação à evolução da receita, discutir a separação da política de salário mínimo, que é uma política de mercado de trabalho, em relação à previdência social e aos gastos sociais que hoje crescem junto com o salário mínimo, discutir o Fundeb, que em termos de participação da União, multiplicou por mais de 2 vezes o seu tamanho, discutir os subsídios e subvenções,
discutir o gasto tributário, que está em mais de 620 bilhões pela nossa estimativa. Então, eu tenho para mim que a regra fiscal atual é boa, assim como o teto de gastos, que era mais duro e tal, mas o nosso problema não é mais de ficar discutindo a regra do jogo, é cumprir a regra. Só que para cumprir, tem a realidade bem na nossa frente, que se impõe e diz o seguinte: se você quer cumprir uma regra que produz ou que preconiza superávit primário, então você tem que aumentar a receita e cortar a despesa, não tem segredo. Agora, o diabo mora nos detalhes, né? A revisão do gasto público é muito demandante, ela é custosa, é preciso ir aos detalhes. Cada um dos programas orçamentários, principalmente dos gastos obrigatórios, como está o governo agora tentando fazer com o seguro-defeso, por exemplo, né? Nessa medida provisória 1323, que é uma boa medida. Conversei com o Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Salto, muito obrigado por aceitar nosso convite e pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui no Fechamento de Mercado. Eu que agradeço, um abraço. Abração.